Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. O nosso estudo está quase terminando. Ao longo desta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do último profeta do Antigo Testamento. É o profeta Malaquias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 13, que tem por título Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. A leitura complementar para estudo devocional do dia de hoje está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 1. Mas eu lembro os irmãos que nós, durante todo esse trimestre, estamos no propósito de analisarmos os capítulos dos livros que estamos estudando. Isso para te incentivar a fazer a leitura de todo o livro objeto de estudo durante a semana da nossa lição. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. E por isso nós vamos fazer a leitura do versículo de número 5 do capítulo de número 2, que diz assim: Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. No devocional anterior, nós fizemos o estudo dos versículos de 6 a 14 do capítulo de número 1 do livro do profeta Malaquias. Nós vimos que no contexto de esfriamento espiritual, após o retorno do povo da Babilônia, Deus vai usar o profeta Malaquias para repreender o seu povo quanto o abandono ou o desprezo com a qual eles estavam fazendo a obra de Deus. É importante ressaltar que, ao contrário dos seus pais, isso foi falado no primeiro devocional, o povo não estava entregue, ou seja, não tinha sido largado a uma vida de idolatria. Porém, fazendo os atos litúrgicos de sacrifício no novo templo que havia sido construído, eles estavam fazendo de qualquer maneira, não estavam atentando para a maneira com a qual Deus havia instituído. Meu irmão, existe a maneira correta de se fazer as coisas, né? Às vezes nós pecamos por querer fazer as coisas, mas fazer as coisas da maneira errada. Então Deus vai reivindicar que o povo volte a fazer as coisas da maneira correta. E o povo tinha abandonado a maneira correta de se fazer, e o texto bíblico deixa isso bem claro. Não foi por esquecimento, mas foi por desprezo. Passaram a fazer de qualquer maneira. Uma das evidências do esfriamento espiritual é quando nós perdemos o zelo de fazer a obra do Senhor. Não fazemos mais com alegria, fazemos por obrigação. Não fazemos mais por amor, mas fazemos por religiosidade. Então nós vimos que, dentre as ofertas dos animais que eram oferecidos para sacrifício, eles passaram a oferecer, inclusive, animais roubados. Então, daquilo que era do suor do trabalho deles, eles guardavam. E o fruto do roubo, eles entregavam no templo para serem sacrificados. No capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, nós vemos 3 importantes mensagens. Hoje nós vamos tratar com mais ênfase de 2. A primeira é a aliança. Ora, se animais defeituosos, enfermos e roubados estavam sendo oferecidos em sacrifício, era porque os próprios sacerdotes estavam recebendo esses animais. Na instituição sacerdotal, através de Arão inicialmente, e depois os seus descendentes, Deus havia colocado a responsabilidade
do sacrifício e da organização do templo. A tribo de Levi foi separada pelo Senhor para cuidado do tabernáculo e do templo do Senhor, onde ficava a arca que simbolizava a presença de Deus. Esse ministério sacerdotal foi passado por descendência. Inclusive, no período em que o tabernáculo estava no deserto, Deus era tão organizado que determinou qual dos filhos, né, de Arão iria ser responsável por cada montagem, desmontagem e transporte do tabernáculo, de maneira que quando o povo levantava acampamento para se deslocar no deserto, cada família da tribo de Levi já tinha a responsabilidade por uma parte do tabernáculo. Dessa maneira, Deus mostrava que ele é organizado e zeloso para com as suas coisas, nos ensinando que nós também precisamos ser organizados e zelosos para com a obra do Senhor. Dessa maneira, nós vemos que, ainda no capítulo 1, no devocional anterior, Deus não recebia mais as ofertas, porque as ofertas estavam sendo oferecidas de qualquer maneira. Ei, querido, isso traz um lindo e importante ensinamento para nós. Não é qualquer coisa que nós oferecemos ao Senhor que o Senhor aceita. Lá no versículo de número 13 do capítulo 1, diz assim: "E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor." Né? Então, Deus não estava recebendo as ofertas do povo porque estava sendo oferecida de qualquer maneira. Um escritor muito famoso, C.S. Lewis, ele diz que Deus não quer nada de nós, ele apenas nos quer. Né? O importante para Deus é que o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida esteja consagrada e voltada para Ele. Quando nós oferecemos boas ofertas de tempo, de consagração, quando nós dedicamos a nossa vida à obra de Deus, à leitura da palavra, né? Quando nós reverenciamos ao Senhor, isso na verdade, queridos, não é que a gente esteja dando algo para o Senhor, como nós vimos no devocional anterior, porque Deus não precisa de nada, mas nós estamos demonstrando que Deus nos tem por completo. Se você prega a palavra, se você louva e não oferta, Deus não te tem por completo. Se você é chamado para realizar uma obra e não realiza, querido, sinto te informar, Deus não te tem por completo. Se você só deixa para orar ou ler a palavra no período em que você já fez todos os seus afazeres na sua casa, no seu trabalho, querido, Deus não te tem por completo. Então deixe o Espírito Santo te encher para que Deus te tenha completamente, né? A palavra de Deus diz que o Espírito não se dá por medida, né? O que isso quer dizer? Que não se trata o quanto de Deus tem em nós, mas o quanto de nós Deus tem de nós, né? Tem o controle. Então, querido, tudo isso nós vimos no devocional anterior. No texto que nós lemos, no capítulo 2, no verso 5 do livro do profeta Malaquias, Deus vai reivindicar, né, os aspectos da aliança. Havia sido feita uma aliança através da tribo de Levi, né, a quem compete cuidar do templo e do tabernáculo. Então, se chegou a esse estágio de esfriamento, é porque essa aliança havia sido esquecida. Então, nesse primeiro momento, eu quero deixar essa reflexão para quem assiste esse vídeo. Às vezes, nós precisamos parar e relembrar da aliança que havia sido feita, né? Ei, querido, sobre nós tem uma aliança. Foi feita uma aliança sobre o sangue santo de Jesus Cristo. Quando nós nos afastamos dessa aliança, nós também estamos nos afastando das bênçãos e das promessas celestiais sobre as nossas vidas. Nós perdemos a herança, nós perdemos a proteção, nós perdemos o cuidado. Não porque existe uma barganha, mas porque nós nos afastamos da aliança. No capítulo 28 do livro de Deuteronômios, antes de o povo entrar na terra prometida, Moisés ele vai relembrar aspectos das leis que estabeleciam aliança com o seu povo.
Então, no capítulo 28, no verso 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Até o verso 14 do capítulo 28, Deus ele vai enunciar, através da vida de Moisés, as bênçãos da obediência. Então Deus está falando, na cidade que vocês vão entrar, na terra que vocês vão habitar, eu vou fazer prosperar, a sua terra vai ser frutífera, a sua família vai ser abençoada, os seus filhos vão ser prósperos, né? Mas tudo isso, se vocês obedecerem a minha voz. E aí, a partir do verso 15, ele vai dizer: mas porém, se vocês não atentarem para minhas palavras, para os meus mandamentos, essas maldições virão sobre vocês. Aí ele vai começar a elencar as maldições. Né? É interessante por quê? Porque Moisés também relembra o seu povo da aliança que havia sido feita no deserto, para que eles guardassem para serem abençoados. Quando nós olhamos para o verso de número 2 do capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, nós vemos uma espécie de reprodução do texto que nós acabamos de ler no versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio. Diz assim: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Então, assim como Moisés, após o povo sair do cativeiro do Egito, prestes a entrar na terra prometida, ele relembra o povo de uma aliança e coloca sobre o povo a responsabilidade de guardar os mandamentos para que sobre eles não venham as maldições da palavra da desobediência. Agora também o profeta Malaquias vai relembrar o povo da aliança, no momento que eles retornam da Babilônia e parecem ter esquecido dessa aliança. E ele diz: amaldiçoarei as suas bênçãos, ou seja, substituirei as bênçãos por maldições, porque vocês não guardaram os meus mandamentos, os mandamentos da aliança. No verso 7, nós vemos que a responsabilidade está sobre o sacerdote. Ele diz assim, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Talvez, numa leitura desapercebida e equivocada, numa tentativa de fazer uma aplicação para os nossos dias, alguém possa achar que essa responsabilidade está apenas em cima de um pastor, ou de um líder, de um coordenador. Não, querido, mas a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Pedro, que nós, a Igreja de Cristo, a eleita do Senhor, somos sacerdócio real, nação santa, eleita, povo adquirido. Queridos, sobre nós, cada um dos cristãos, está um título de sacerdócio. Deus levantou na minha vida, na minha família, na sua casa, na sua vida, um ministério sacerdotal, onde nós devemos aprender e ensinar a palavra de Deus e ministrar, não somente na casa do Senhor, mas aonde Deus tem nos levado. Então essa responsabilidade está sobre nós, de oferecer o melhor ao nosso Senhor. Ainda no capítulo 2 do livro do profeta Malaquias, a partir do verso de número 10 em diante, nós vemos que um outro problema dentro da convivência do povo de Deus no período do ministério do profeta Malaquias é que eles passaram a tomar por mulheres das civilizações idólatras que os cercavam. É bom lembrar que esse momento histórico de Israel é um momento de pouca prosperidade. Nesse momento do retorno do povo de Deus da Babilônia, na verdade, eles permaneciam sujeitos às outras nações. Então é importante nós lembrarmos que desde o retorno do povo de Deus da Babilônia, Israel se manteve, Jerusalém se manteve politicamente tímido, né? Sem muita expressão política. Então não havia mais rei em Israel, mas havia governadores. Porém, as nações que circundavam
Jerusalém eram fortes, né? E Jerusalém Judá continuou sendo subjugada por outras nações. E ao ver a prosperidade dos outros povos, né, a riqueza dos outros povos, o povo começou a achar que Deus estava abençoando mais as outras nações do que o seu próprio povo. E eles passaram também a casar com as mulheres desses outros povos que eram pagãs, que adoravam outros deuses pagãs, que eram idólatras. Durante toda a história de Israel, Deus, desde que levanta Abraão, ele tem o cuidado de manter o seu povo imaculado, que o seu povo não se misturasse, para que as descendências do seu povo, os descendentes de Abraão, pudessem produzir uma nação que adorasse somente Yahvé. E através dessa nação, Deus levaria à luz, ou o seu nome, às outras nações, né? Com o Messias que viria. Então Deus guarda essas relações, esses relacionamentos com outras nações, para que o seu povo não fosse se contaminar. Essa contaminação, entende, irmãos, não é de raça, mas é de adoração idólatra, porque aquele que não converte é desviado. Grava aí, irmão, aquele que não converte, ele é desviado. Então, na tentativa de se misturar com outros povos, Israel não iria convertê-los, mas iria se desviar da presença de Deus, como ocorreu muitas vezes. Então, nesse momento crucial de restauração do seu povo, da sua comunhão, Deus olha para a sua terra e vê o povo novamente se misturando com outras nações. No livro de Esdras, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então até os líderes dos povos e os magistrados passaram a tomar mulheres de outras nações, mulheres idólatras, para coabitarem com elas. E pior do que isso, passou a praticar o adultério e também o divórcio, né? E então o povo, os homens, passaram a abandonar as suas mulheres para contrair casamento com as mulheres idólatras, né? O Senhor Jesus, ele nos diz que, na verdade, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que assim fosse uma só carne. Nunca foi do desejo do Senhor que o homem entregasse carta de repúdio, hoje, nos nossos dias, de divórcio, para sua esposa. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus retoma as palavras, né, ditas lá em Gênesis, após a união de Adão e Eva. Então, nesse contexto, nós vemos que o povo passou a se perverter, não somente abandonando as suas esposas e praticando o adultério, como se isso fosse pouca coisa, mas também contaminando o seu próprio povo e a linhagem davídica, de onde viria o Messias. E isso pareceu ruim aos olhos do Senhor. Então, a partir do verso 13, diz assim: a outra coisa que vocês fazem, verso 13 do capítulo 2 do livro do profeta Malaquias: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela ainda sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Porque tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos exércitos. Porque tenham cuidado e não sejam infiéis. Querido,
quando nós nos juntamos com a nossa esposa diante da presença de Deus, nós tornamos uma só carne. O sentido de se fazer uma só carne é no sentido que é impossível que aquela unidade se separe sem que deixe marcas irreparáveis. Uma vez que o homem se une à sua mulher através do santo matrimônio, a separação deixa marcas incorrigíveis, né? Então, isso é ruim diante dos olhos do Senhor. Então, queridos, essa infidelidade praticada pelo povo de Deus, né, no tempo do profeta Malaquias, nos deixa um ensinamento de que nós precisamos cuidar também dos nossos matrimônios. Nós louvamos ao Senhor quando nós cuidamos do nosso matrimônio, do nosso casamento, do nosso lar, porque fazendo assim, nós também estamos cuidando da obra de Deus. Perceba que o esfriamento da obra de Deus passa pelo esfriamento do marido para com a sua esposa dentro de casa, emitindo carta de divórcio ou de repúdio e também praticando o adultério. Que coisa triste, queridos, quando o esfriamento espiritual chega na vida do homem, ele passa a desprezar a sua própria família. Que esta palavra, ela traga alegria ao seu dia, vida ao seu dia. O livro do profeta Malaquias nos dá muitos motivos de reflexão sobre como estamos fazendo a obra de Deus, não somente na igreja, mas também dentro da nossa própria casa. Querido, que Deus te dê uma quarta-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.